O nosso layout principal já está pronto, agora a gente vai implementar essa sidebar aqui, que tem esse logo aqui em cima e o menu logo abaixo. O primeiro passo é exportar essa imagem aqui. Então você vai clicar em cima da imagem do logo, depois vai clicar aqui em exportar e salvar lá dentro da pasta do seu projeto. E agora eu vou escrever o HTML correspondente. Por ser um logo, eu vou usar aquela mesma técnica do vídeo anterior. Eu vou usar o H1, que vai ter o spam e dentro do spam o nome da empresa. Aí com o CSS eu vou esconder esse nome da empresa e mostrar no background image, né? Mostrar o logo centralizado conforme o avocode ali. Então é aquela mesma técnica do image replacement. Então aqui no header eu vou colocar a tag H1 e dentro dessa tag eu vou colocar a tag spam. E aqui dentro eu vou colocar o nome da empresa. Que daqui a pouco eu vou deixar invisível e vou colocar no lugar, né, a imagem de fundo do logo. Bora então alterar o CSS aqui. Vou ter o aside. E dentro desse aside eu tenho o H1, que é o que eu vou formatar aqui agora. Vou colocar background image. E aqui eu vou colocar aquela imagem lá que eu salvei como logo.png. E vamos ver aqui como está ficando. Veja que eu tenho o H1 aqui e eu estou vendo aqui que eu coloquei ele no lugar errado. Eu tenho que colocar ele no aside e não no header. Então eu vou tirar aqui, vou pegar, tirar do header, né, recortar, Ctrl X e vou colocar aqui dentro do aside. Isso aí eu cometi um engano aqui, mas agora eu já estou corrigindo. Então beleza, ele está agora no aside corretamente, só que ele está com o background repetindo, né, a imagem ali. Então eu posso usar o nosso famoso background repeat no repeat. E veja que agora ele parou de repetir, mas está aparecendo aquele texto em preto ainda, né? Então eu vou aplicar aqui o image replacement. Então vou colocar aside H1 spam e vou colocar a visibilidade aqui igual escondido. Beleza. Agora eu vou zerar essa margem. Ele está com a margem aqui. Eu vou zerar isso. E agora eu vou definir uma altura aqui. Então, esse H1 ele vai ter a mesma altura ali do meu header, que eu coloquei no vídeo anterior. Esse header aqui, né, tem 60 pixels. Então, eu vou colocar aqui a altura, 60 pixels. E vou centralizar. Então, eu preciso centralizar aqui, background position, né? Eu vou colocar center. E agora tá beleza. Só que aqui no meu avocode, esse fundo aqui é diferente desse fundo aqui. Então eu vou pegar esse código aqui. E vamos colocar aqui o background color. E agora tá ok. Veja que agora o nosso logo aqui, né, tá pronto. Agora chegou a hora da gente criar o menu. Então esse menu aqui a gente vai criar usando uma UL e LI, né? E várias LIs no caso. Então no HTML aqui eu já vou criar. Aqui dentro do aside vou colocar o nosso menu. Por se tratar de um menu de navegação, é recomendado que eu coloque dentro da tag nav, porque ela tem essa semântica da navegação. E aqui dentro eu coloco a UL e depois eu coloco a LI aqui dentro. E aqui dentro eu vou colocar um link. Eu vou colocar um jogo da velha aqui, porque a gente ainda não tem referência da página, né? E aqui dentro eu coloco aquele texto lá, que é o saldo aqui no caso, que é o balance, né? Só que perceba que eu também tenho um outro valor aqui. Eu tenho o balance e tenho um valor aqui que seria um número referente ao saldo. Então é melhor eu colocar uma tag separada. Então eu posso colocar aqui dentro um spam para o balance. E posso colocar a tag small para aquele valor lá. Então eu coloco aqui dólar, né, 322. Porque quando eu for formatar com CSS, eu vou conseguir, né, ter acesso a esse spam aqui, definir uma cor, no caso, né, e o small aqui definir uma outra cor. Então essa é a nossa estrutura inicial aqui com o primeiro item do menu. Eu posso salvar aqui e ver o resultado. Veja que está aparecendo aqui o link, né, com aquele texto lá. Só que o link ainda está
na cor azul e está aparecendo esse sublinhado aqui embaixo. E tem esse bullet aqui. Então vamos formatar e tirar isso aqui. Primeiro a gente pode colocar aqui, tirar o bullet point. Então a gente pode colocar aside, li, né? E o list style igual a none. E eu vou aproveitar e tirar também aquela formatação lá do link. Então eu posso colocar uma cor branca aqui. E tirar o text decoration ali. Vou colocar none ao invés de underline, né? Então veja que ficou formatado agora um pouco melhor. Só que está faltando o meu ícone, né? Então eu tenho vários ícones aqui. E uma maneira de implementar esses ícones com CSS, que inclusive eu já expliquei em projetos anteriores, é exportando essas imagens aqui. Então você poderia clicar em cada uma dessas imagens e exportar. E lá na hora de colocar o CSS, você colocaria esses ícones como imagem de background da LI, por exemplo. Essa é uma maneira muito comum de fazer isso. Porém, nesse caso específico aqui, a gente vai usar uma outra técnica, que é muito importante que você conheça porque é muito usada. Nós vamos usar então um recurso chamado Font Awesome, que na prática é o quê? Bem simples. O pessoal colocou um número grande de ícones, né, na forma de uma fonte. Então vamos ver aqui, só para você ter ideia. Todos os ícones, cliquei aqui. Veja que o conjunto completo, né, tem mais de 600 ícones. Então a gente tem todo tipo de ícone aqui. Então o que esse pessoal desse site fez? Pegou esses vários ícones, que inicialmente eram imagens, né, e transformaram esses ícones em fontes. Dessa forma você consegue carregar isso como se fosse uma fonte lá do Google Fonts, por exemplo. Só que ao invés de carregar uma fonte do Google Fonts, você vai carregar uma fonte do Font Awesome, que lá dentro dessa fonte tem todos esses ícones aqui. Então eu vou te explicar como usar isso no dia a dia. É um recurso bem interessante e muito usado principalmente em sistemas. Então às vezes você não tem um designer na sua equipe, né, para criar ícones exclusivos, né, então você pode usar esses ícones aqui. Então o primeiro passo para você usar o Font Awesome é você vir aqui na home, né, fontawesome.io, e clicar aqui e fazer o download. Então você pode clicar aqui embaixo e simplesmente fazer o download. Essa é uma forma. Você salva esse .zip, né, descompacta, coloca lá na pasta do seu projeto e inclui um determinado arquivo, que eu vou te mostrar daqui a pouco, inclui esse arquivo e assim você pode começar a utilizar os ícones no seu projeto. Então essa é a primeira forma, né, você fazendo o download dos arquivos. A segunda forma é você usando uma URL que o próprio Font Awesome te fornece. E para ter acesso a essa URL, você precisa simplesmente clicar aqui em iniciar, né? E colocar o seu e-mail aqui. Depois que colocar o e-mail, você vai receber na sua caixa de entrada um link com as instruções de como usar, de como incluir o Font Awesome usando o próprio servidor deles. Então você não vai precisar baixar, você vai poder usar os arquivos que estão lá no servidor deles. Então depois que você coloca o seu e-mail aqui, você vai receber uma mensagem igual a essa aqui que eu recebi, que tem as instruções aqui. Você precisa simplesmente copiar esse código aqui. Eu vou copiar Ctrl C, né, usando Ctrl C, e vou colar aqui no meu HTML. Eu vou colocar aqui logo abaixo, aqui do estilo.css, e colei aqui. Só isso que você precisa para começar a poder usar o Font Awesome. Depois que fizer isso aqui, agora você já pode começar a usar. Então o próximo passo vai ser escolher o ícone. Então a gente pode clicar aqui nesse passo 2, né? E aqui embaixo, nesse campo de busca, fazer uma busca pelo ícone. Então nesse caso aqui eu tenho um símbolo de moeda, né? Então um cifrão no caso, né? Então eu vou digitar aqui dólar e veja que ele encontrou aquele ícone lá. Então eu vou clicar e aqui ele me dá um código para eu usar lá no meu HTML. Então eu posso só selecionar aqui, copiar, e aqui no meu HTML eu posso colar isso aqui dentro dessa LI aqui.
Então vamos ver aqui, apareceu o ícone aqui. E da mesma forma eu posso fazer para os outros ícones. Mas nesse caso aqui eu vou colar esse mesmo ícone aqui nos outros itens do menu. Então eu já tenho a LI aqui, vou selecionar a LI inteira. Tenho a LI aqui, então eu vou copiar e colar aqui o segundo item. Eu vou olhar aqui agora no meu AvoCode, então tem a opção aqui do dashboard. Então vamos mudar aqui esse texto, dashboard. No caso ele não tem, né, esse texto lateral aqui. E veja que agora eu preciso só pesquisar um código aqui. Então se eu vier aqui no Fonte Awesome, você vai ver que o que define o ícone é o nome dessa classe aqui, né? Então tem a classe FAUSD, por exemplo, que significa o dólar aqui. Mas eu posso voltar aqui e procurar um outro ícone. No caso lá é um gráfico, né, que eu tenho ali. Vamos procurar aqui um gráfico que tem esse nome aqui. Então simplesmente eu clico novamente aqui e veja que eu posso usar a classe FA área chart. Então vou copiar aqui, voltar aqui para o meu HTML e substituir só esse USD aqui pelo área chart. Salvo e veja que agora o meu segundo item tá ok. E eu vou fazer a mesma coisa para os outros itens do meu menu. Então a terceira opção aqui é o Base Stations, né? Eu posso clicar aqui e aqui no AvoCode eu consigo ver o nome desse ícone. Então é o Signal. Então eu vou adicionar lá no meu HTML o Base Stations 12. Vamos copiar aqui de novo. Base Stations, que vai ter um small 12, né? Que é aquele texto menor ali. E aqui eu vou substituir a área chart por signals. Na verdade é só signal. E eu vou continuar fazendo esse mesmo processo, adicionando os itens nos outros dois casos aqui também. Então se eu clicar aqui em My Projects, por exemplo, eu vou ver que eu vou usar esse Fonte Awesome aqui, que tem a classe Cubes, né? E esse outro item aqui, que tem a classe Cog aqui no caso. Então eu posso vir aqui no meu Fonte Awesome, aqui na pesquisa, voltando aqui. Eu posso pesquisar aqui Cubes, veja que encontrou, né? E o Cog também. Eu vou rapidamente fazer essas alterações no HTML e você já vai ver o resultado aqui. Então eu coloquei os outros dois itens, né? Então FA Cubes aqui no caso, My Projects, e também coloquei aqui o FA COG aqui, Cog. E você pode ver o resultado aqui no meu navegador.